Obrigado, Fernando, por esse espaço incrível. Eu realmente fiquei surpreendido e estou muito feliz de estar aqui. Taim, meu parceiro já desde 2017. Bom, eu sou o Rodrigo Tigre, né, eu sou Country Manager da Cisneros. A Cisneros, ela tem... Depois, se puder botar aqui a apresentação, mas, enfim, a gente trabalha já... há 11 anos que eu trabalho com publicidade digital, já desde mais de 20 anos, mas há 11 anos atrás eu criei a Populis, que era uma ad network de blogs, e ela foi comprada pela Redmass, que era uma empresa da Cisneros, e hoje a gente agora mudamos de nome ano passado e viramos oficialmente Cisneros Interactive. A gente é representante na América Latina oficial de vários players grandes, né, como o Facebook, LinkedIn e o Spotify. Aqui no Brasil, essas empresas elas têm uma presença, então a gente acaba trabalhando, mas a gente ganhou, tem 2 meses, a representação do Spotify. E aí a gente tem um time dedicado só para atender Spotify, mas, enfim, então a gente tem 11 anos de atuação, né? Cisneros é líder em publicidade digital, o nosso faturamento esse ano vai passar de $500 bilhão na América Latina toda. A gente tem escritório e presença nesses 17 países, e a gente foi adquirido pela Entravision. Entravision é um grupo americano que tem tradicional de TV e rádio, que fala com o mercado hispânico dos Estados Unidos. É uma empresa de capital aberto na Bolsa e que vem se digitalizando através de aquisições. Então, a Cisneros foi uma das aquisições que aconteceu no ano passado. Eles acabaram de comprar uma empresa na África do Sul, eles compraram uma outra empresa na Ásia, tudo as empresas de publicidade digital, né? E, como eu falei, aqui no Brasil, a gente também tem 10 anos de história. Começou na Populis, que eu trouxe para o Brasil em 2011. Em 2015, né, eu troquei de sócio, eu troquei os italianos pelos argentinos. É bom que é tudo mais ou menos parecido, e aí a gente trouxe a Audio Ad no Brasil. Então, desde 2015, a gente trabalha com áudio digital, com publicidade de áudio digital, e com isso a gente mudou o nome, né, de Populis para Redmass. Em 2018, a gente trouxe para o Brasil a JustMob, que é a nossa unidade de mobile, e ano passado a gente mudou para Cisneros Interactive, né? Então, apesar dessas mudanças de nome, a gente tem o DNA nosso de áudio e mobile, né? Que são essas nossas 2 unidades de negócio. Então, eu trouxe aqui, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas unidades, e a gente está muito preocupado em formar o mercado, né? Trazer informações relevantes que não sejam só compre o meu produto. Então, eu também tenho uma pincelada de uma pesquisa sobre podcast que a gente fez junto com o IAB, né? Eu também sou presidente do Comitê de Áudio do IAB Brasil, e a gente também tem uma pincelada de uma pesquisa sobre mobile gaming, que também é um segmento que cresce muito, e essa pesquisa a gente realizou também esse ano, agora no finalzinho do ano, e é interessante que a gente tem um recorte não só do Brasil, mas também como o Brasil está em relação ao México, ao Chile, ao Peru e à Colômbia, que são lugares onde a gente também tem presença. Mas vamos começar pelo áudio, né? O áudio acho que é o que é mais diferente, né? A Audio Ad, ela tem uma entrega 360, né? Então a gente vende hoje formatos publicitários de spots, né? Como você tem os spots de rádio, a gente entrega isso dentro desse ambiente digital, em rádios, em serviços de streaming e podcasts. A gente tem mais de 200 parceiros de podcasts consagrados, né? Onde a gente faz ações de conteúdo com eles, e a gente também tem uma produtora de podcast. E hoje a gente produz também programa para as marcas, tá? E o áudio, né, ele está onde a tela não está, né? Então, a gente escuta rádio, música, podcast, enquanto a gente está fazendo outras atividades, enquanto eu estou caminhando na academia, lavando louça, trabalhando, né? A gente tem muito esse descanso de tela. E quando a gente olha o consumo de música na internet, ele é tão grande quanto o consumo de programas, filmes e séries, né? Então, ele atinge quase 85%, 80%. Isso aqui temos um empate técnico, né? Essa pesquisa é uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, que avalia o consumo de internet no Brasil há mais de 10 anos, né? E essa é a mais atual.
Então, o que acontece? Hoje tem tanta gente vendo YouTube, Netflix, Amazon Prime, TikTok, né, se você considerar como plataforma de vídeo, como tem gente escutando rádios, podcasts, streamings. Só que o ecossistema de rádio, de áudio, né, ele é muito mais complexo. Enquanto que no vídeo a gente tem, sei lá, 30, 40 players, né, no áudio, só de rádios nacionais, são 5.000 rádios AM/FM, todas elas digitalizadas. A gente tem os serviços de áudio sob demanda, né, que são serviços como o Spotify, o Deezer, as próprias plataformas de podcast, que você escolhe exatamente o áudio, aquela música ou aquele programa que você vai escutar. E a gente tem também os serviços de streaming, né? Os serviços de streaming, não necessariamente você escolhe a música ou o artista, mas você escolhe o gênero musical. E aqui a gente tem players, né, como Hunter FM, a Sua Música, Palco MP3, Vagalume FM, enfim, são esses serviços que você escolhe. Só a Jovem Pan, por exemplo, tem 80 web rádios musicais que só funcionam na internet, não tem no dial. Tá? Então, como é que está cada consumo de cada um desses segmentos? Né? A gente tem o rádio aí com uma mídia de quase 100 anos, com uma penetração e uma força ainda muito grande, hoje atinge quase 80% de toda a população brasileira. Só que quando a gente começa a olhar como as pessoas consomem rádio hoje em dia, 43% consomem rádio exclusivamente no ambiente digital. Eu, por exemplo, sou um bom exemplo disso. Eu não tenho carro, né? 12 anos que eu não tenho carro, por opção, e eu também não tenho rádio na minha casa. E outro dia eu tive que explicar para o meu filho de 6 anos o que era rádio, né? Porque a gente tem o Alexa, ele sabe e põe a Alexa para tocar música, mas o rádio mesmo, ele não tinha visto, né? Porque não faz parte do meu dia a dia. Mas, então, muito do consumo acontece no digital. Se você somar com as pessoas que escutam rádio, tanto no ambiente digital quanto no dial, né, que tem pessoas que têm esse hábito de escutar nos dois ambientes, a gente chega aí a quase que 69% dos ouvintes escutando o rádio em algum momento nesse ambiente digital. Tá? Por outro lado, quando a gente olha os serviços de áudio sob demanda, né, que são esses que você escolhe a música, o artista, aquele áudio especificamente, ele tem uma penetração super importante, né, de 30% de todos os usuários da internet. Essa é uma pesquisa do Comscore do ano passado, mas é um pedaço disso. Né? A grande parte do consumo acontece em rádio, e aí, claro, o Spotify aqui aparece em primeiro lugar, seguido de Deezer, SoundCloud, etc. Né? E aí, podcast, essa é uma pesquisa que a gente fez junto com o IAB, que mostra que hoje 76% de todos os internautas brasileiros já escutaram um podcast. Então, é um formato que, em 2019, né, representava 40%, né, 40% dos internautas, em 2019, tinham escutado o podcast. Esse número cresceu muito, e enfim, é uma mídia, né, que tem uma lembrança de marca muito importante. Né? Quando a gente pergunta para eles, você lembra de ter escutado algum anúncio em podcast? Quase que 60% afirma que sim. Né? As pessoas, elas gostam dos anúncios em podcast, é um formato que não incomoda, porque a gente tem uma preocupação muito grande de inserir aquilo muito bem feito e fazer parte integrante daquele programa. A gente tem os testemunhais, que geralmente são gravados na voz do apresentador, logo no inicinho. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Eu tenho também anúncios dinâmicos, né, que são inseridos dentro de uma pausa ou dentro de um bloco para o outro, e ele é marcado episódio a episódio. A gente não quer repetir aqui o que o YouTube faz com os mid-rolls. Né? Acho que, não sei de vocês, mas eu, pelo menos, eu odeio aquele mid-roll, que você está vendo um vídeo do YouTube de 8 minutos, e aí no meio, 3 minutos, pum, para, e aí você fica querendo pular aquilo logo. A gente procura integrar muito bem esses anúncios, justamente para poder trabalhar melhor aquela comunicação, né? E não ficar naqueles 6 segundos que você tem que vender o seu peixe. Aqui a gente consegue trabalhar com conteúdos mais longos, né? Porque ele tem essa integração muito grande. Tá? E o que faz, né, o que a pessoa faz depois de ouvir um anúncio num podcast? 37% quer saber mais sobre o produto, então procura na internet
sobre aquele produto ou serviço. 27% quer saber mais e acessa o site da marca. Tá? 18% passou a acompanhar a marca nas redes sociais. Então, é uma mídia, ou podcast, uma mídia de influência muito grande, né? Onde você tem o endosso, muitas vezes, do apresentador, que são pessoas que você acompanha há 2, 3, 4 anos, então você tem uma relação muito próxima, e quando aquela pessoa fala sobre um produto ou serviço, você escuta, você presta atenção. Tá? E quais são os formatos que chamam mais interesse dentro dos podcasts? Os anúncios que fazem parte do conteúdo desses testemunhais, né? Então, essa integração as pessoas gostam. E, curiosamente, a segunda forma, né, com 40% dos entrevistados, é que de podcasts produzidos pela marca, podcasts proprietários da marca, ou patrocinados pela marca, né, onde você tem esse apoio aí de uma marca no seu podcast preferido. Tá? Então, é uma mídia que realmente tem ganhando muita audiência, muita relevância e tem um poder de influência muito grande. Tá? Então, dentro desse cenário, né, de quase 135 milhões de pessoas que escutam música pela internet, a gente chega aí a 96 milhões de pessoas que consomem podcast, a AudioEd, né, a nossa rede, fala com 56 milhões de pessoas. Então, a gente fala com quase metade desse público de áudio digital, está na nossa rede, né, que envolve rádios, serviços de streaming e podcast. Então, a rede da AudioEd hoje tem mais de 800 parceiros locais. A gente tem hoje os principais rádios, né? Então, desde uma Jovem Pan, uma JB, a Alfa, todas as rádios do Sistema Globo de Rádio, as rádios da Band entraram para a rede também, enfim. Então, tem muitas rádios internacionais escutadas aqui do Brasil. Então, por exemplo, um CBS Radio, um Jazz FM. Eu tenho serviços, né, de streaming, como o Deezer, eu tenho Sua Música, Vagalume FM, Palco MP3, enfim. Então, tem basicamente todo esse ecossistema de áudio com grandes players. E aí a gente tem os podcasts. Né? Como é que é a publicidade dentro dos podcasts? Então, eu tenho programas como o Pânico, da Jovem Pan, que ele passa de meio-dia às 2h, depois a Jovem Pan transforma aquilo em um podcast. Eles tiram os anunciantes, né, porque o programa de 2 horas ele tem os breaks, eles tiram esses anunciantes que passaram no ao vivo, a gente marca a entrada do anúncio naquele break, e com isso eu consigo entregar um spot segmentado dentro do podcast do Pânico, aonde seria o break da rádio, sem interromper aquele conteúdo. Tá? E com isso a gente tem essa tecnologia aplicada não só para podcasts como o da Jovem Pan, mas com vários outros, inclusive podcasts independentes. Tanto é que hoje a rede da AudioEd, exclusivamente de podcasts, consegue falar com 5 milhões de pessoas, com quase 16 milhões de impressões. Tá? Bom, como é que... Peraí, passei... como é que funciona, né, os spots dentro desse ambiente? Como é que entrega isso? A gente basicamente tem 3 momentos onde o anúncio aparece. O pre-roll, né, que é muito comum, que eu dou o play no podcast, eu dou o play na Jovem Pan ou na rádio da Band. Antes de entrar o streaming da rádio, eu chamo aquela propaganda. Tá? Eu tenho o mid-roll, né, que, como eu falei, no podcast ele é marcado episódio a episódio, e na rádio a gente consegue também, com uma integração em algumas rádios, não são todas, a nossa tecnologia consegue identificar a entrada do break no dial, e com isso, no digital, eu consigo ter uma entrega diferente. Então, vamos supor que você está escutando a JB do Rio, aqui em Fortaleza. Né? É uma rádio do Rio, você vai escutar lá o anúncio do Rio. Só que, como eu estou aqui, eu consigo identificar que você é um residente aqui, e com isso ter, né, um anúncio local diferente para você do que está passando no offline. Tá? E para podcast especificamente, a gente tem o post-roll, né, porque a rádio não acaba nunca. Né? Aquilo ali é 24 horas, você não para, não acaba o programa da rádio.
E o streaming de música também não, né? Você pode pausar ele, mas se você deixar, ele continua. Mas o podcast ele tem um tempo, e aí, quando acaba aquele programa, a gente consegue colar também uma propaganda ali. Tá? Como a gente trabalha, né, com formatos muito bem integrado dentro do conteúdo, sem interromper, como o YouTube faz, a gente consegue trabalhar não só com formatos, né, de 10, 15, 30 segundos, que é o padrão de rádio, mas também com formatos mais longos, de até 1 minuto. Em 1 minuto, a gente consegue contar uma história, a gente consegue fazer bastante coisa. A gente teve já campanhas onde a gente trabalhava pílulas de conteúdo, por exemplo, para a Sodexo, né? Para ticket refeição e tal. A gente fez várias pílulas de conteúdo voltadas para o público de RH e trabalhou esses conteúdos dentro dos spots. Tá? A gente pode também, o áudio digital é um consumo que acontece, na maioria das vezes, com fone de ouvido. Né? É como a gente geralmente escuta. E com isso a gente pode brincar com essa coisa espacial do esquerdo, direito, e brincar também com os efeitos. Então, a gente fez, por exemplo, para o Ministério da Saúde, uma campanha contra a dengue, onde tinha um mosquitinho passando de um lado para o outro, né, aquele som que a gente odeia, né, quando está dormindo, mas criava essa sensação espacial e despertava o interesse do usuário. Né. A gente, obviamente, quando a gente está falando de ambiente digital, a gente está falando do uso de dados, né? Então, a gente usa muito, além de dados demográficos, né? de idade, sexo, a gente trabalha muito a geolocalização, e não só a geolocalização de cidade e estado, né? A gente consegue ir a nível de bairro, por latitude e longitude. A maior consumo de música e de podcasts acontece no celular, então a gente tem essa geolocalização que a gente pode trabalhar. E a gente consegue fazer também o GeoBehavior, né, que é traçar perfis de público a partir dos lugares que ela esteve. Então, eu posso, por exemplo, mapear, e aí isso é legal, porque a gente tem uma integração com a Factual, né, que inclusive comprou o Foursquare, e eles têm mais de 4 milhões de estabelecimentos cadastrados aqui no Brasil. Quando a gente entra lá né, no Uber, e aí você põe lá, sei lá, o nome da empresa, né, sei lá, Carrefour, ou então eu ponho, sei lá, Smart Fit, ele já tem o endereço, é esse tipo de base que a gente tem. Então, eu posso mapear, por exemplo, academias de ginásticas daqui da região, e falar com o público fitness. Né? Eu posso falar com pessoas que frequentam shopping centers, eu posso falar com pessoas que estiveram em faculdades. Né? Então, dá para traçar perfis de público a partir disso. A gente fez campanhas voltadas para o agronegócio, mapeando lojas defensivos, de tratores, de caminhões. A gente já fez uma campanha para Detran, um Detran regional, que ele, né, na mensagem de não beba e dirija. O que a gente fez? A gente mapeou pessoas que têm o hábito de ir a bares e cruzamos com pessoas que estiveram em postos de gasolina, que é o público, né, que está dirigindo e que gosta de beber. Então, dá para trabalhar bastante a segmentação através da geolocalização. E a gente também consegue fazer o áudio retargeting. Né? Isso é muito comum com display, vídeo e social, que é aqueles banners que te seguem. Né? A gente consegue fazer a mesma coisa com áudio. Então, a gente consegue colocar um pixel na página do cliente e reimpactar aquela audiência depois com uma mensagem de áudio específica para aquele público. Bom, como é que a gente mede o resultado em áudio? Né? A gente tem alguns desafios, né? 80% do consumo acontece no celular, a gente não está com a tela do celular aberta, eu não posso clicar num spot, mas a gente tem, através da tecnologia, 3 modelos para medir o resultado da sua campanha. O primeiro deles é o que a gente chama de Post-Listing Attribution, que é um modelo de atribuições em visitas ao seu site, onde a gente coloca um pixel contador, né, uma tag, a gente tagueia o site, e aí, a partir daí, eu consigo te dizer, dentro de uma janela de 15 dias, de todo mundo que foi impactado com áudio, quem fez uma visita ao site daquela marca. Né? A gente também tem pesquisas de brand lift, que é muito comum também em vídeo e social, onde eu tenho um público exposto à propaganda, e eu tenho um público controle que não foi exposto, e depois, através de um formulário de até 5 perguntas, a gente compara os 2 resultados e eu consigo te dizer qual foi a lembrança de marca que eu tive
a mais a partir das pessoas impactadas com áudio, e a gente tem tido resultados também excelentes com isso. E um terceiro modelo, que é muito interessante, que a gente começou, uma tecnologia que já está pronta já desde o ano passado, mas, infelizmente, a gente estava em isolamento social, que é o Footfall, que é um modelo de atribuição a visitas a lojas físicas. Tá? Então, o que é isso? A gente consegue também, a partir do mapeamento de latitude e longitude, marcar pontos de interesse da marca, então, as lojas da marca, por exemplo. E também, dentro de uma janela de 15 dias, eu consigo te dizer, de todas as pessoas que foram impactadas com áudio, quem efetivamente fez uma visita àquele ponto de venda da marca. Tá? Isso, a gente rodou a primeira campanha esse ano com o Boticário, nos Dia dos Namorados, e foi um sucesso. Toda a campanha agora de Boticário, eles agora continuaram com a gente o ano inteiro, e toda a campanha de Boticário hoje tem o footfall que eles gostam de medir, e a gente ficou, isso é uma coisa que existe já em mobile, né? A gente faz isso no mobile também, e a gente ficou, o áudio ficou entre os custos mais baixos de visita para o Boticário em todas as mídias que ele fez. Tá? E aí a gente tem podcast. Né? Podcast é essa mídia que a gente vê, que já atinge 74% das pessoas, que trabalha muito essa coisa da influência, né? E é uma grande oportunidade para as marcas. Hoje a gente tem mais de 200 parceiros, que a gente faz ações de conteúdo através de testemunhais. E aqui, sim, gente, você está falando com o programa XPTO. Né? Então, eu tenho, por exemplo, 10 programas de agronegócio, e aí você fala com esse público específico. A gente tem o Café com a ADM, que fala com o público de empreendedores, empresários, administradores, e aí você fala com aquele público específico. E a gente faz, gravado na voz do apresentador, ali entre 1 e 2 minutos, uma comunicação alinhada a partir de um briefing com a agência e com o cliente. Tá? E aí eu tenho alguns programas que eu não consigo, que eu não tenho ele aberto para mídia avulsa, e eu também não posso fazer testemunhais, que são principalmente os podcasts jornalísticos, né? Como é o caso da CNN, que a gente é o representante oficial deles. Então, nesse caso, a marca entra como um patrocinador, onde ele abre o programa. Eu não sei se a gente tem som aqui acho que a gente está sem som, mas ele abre o programa. Então, por exemplo, abertura de mercado, um oferecimento, Clear Corretora, o melhor lugar para você investir. Aí entra o programa, e aí, dentro de um bloco para o outro, numa pausa. Abra sua conta e invista hoje. rico.com.vc. Né? Então, esse foi um exemplo, né, da abertura. E aí, depois, nesse espaço do break, ou no final do programa, a gente tem um spot maior. Né? E aí, de 1 minuto, onde você consegue contar melhor e reforçar a sua mensagem. Tá? E hoje a gente tem a CNN, a Revista L, os podcasts da Exame. A gente tem vários players, né, de mídia tradicional também produzindo e a gente comercializando podcast para eles. Tá? E aí eu tenho uma outra forma, que são através de podcasts temáticos, onde eu pego um programa inteiro e falo sobre uma marca, sobre um produto ou sobre um serviço. Ele pode acontecer, né, como one shot, né, como uma inserção só, que é o caso do Telecine, que a gente fez no ano passado, um programa dentro do Podcastinadores, que é um programa de filmes e séries. A gente pegou... falou o programa inteiro sobre os melhores filmes do Telecine, que estavam no Telecine Play. A gente convidou a Renata Boldrini, que é a apresentadora do Telecine, para fazer uma participação especial e comentar os filmes também. E para a Toyota, a gente fez uma série temática. Né? A Toyota, para o lançamento da Toyota Hilux desse ano, eles queriam falar com o público de agro, e a gente pegou o Agro Resenha, que é o nosso maior podcast para o público agro. A gente queria falar, né, um pouco dessa trajetória do alimento do campo para a cidade, considerando o PF paulistano. Né? Então, o arroz, o feijão, a carne, as folhosas e o café.
A gente montou um estúdio móvel dentro de uma Hilux, a Toyota emprestou um carro para a gente, e a gente gravou parte desse programa dentro do carro, indo visitar os entrevistados. Então, foi uma ação que o carro virou um personagem ali, e foi gravado, virou o estúdio móvel nosso, da marca, né? E para as empresas que querem criar uma estratégia de produção de conteúdo de longo prazo, a gente tem um estúdio hoje, a gente tem jornalistas, editores, locutores, e produzimos hoje programas, né, hoje estamos produzindo para Bradesco, para o Meio Mensagem, BASF, Nestlé, Novartis, Carrefour, enfim, a gente tem dezenas de clientes também nessa área de produção. É muito interessante que tem empresas que utilizam o podcast não só para, né, divulgar os seus produtos ou serviços, mas também para treinamento interno. Então, para a Novartis, a gente fez toda uma série de conteúdos em áudio para eles treinarem a equipe de venda deles. É um programa que nem está aberto para todo mundo, ele está só para os funcionários, né? E é isso. Por exemplo, para a BASF, a gente pegou o relatório anual da empresa, né, que é aqueles PDFs de 10, 15 páginas, a gente transformou aquilo em podcast, e o legal é que você põe a voz do presidente, a voz dos colaboradores, e fica muito mais fácil de escutar, né, do que aqueles PDFs enormes que a gente recebe, né? Então, essa é a parte de áudio, e aí eu sigo rapidamente para a parte de mobile, na JustMob, né? Aqui a gente está muito preocupado em trazer resultados para os clientes dentro desse celular. A gente também tem N formas de segmentação, temos geolocalização, temos todos aqueles modelos, né, de medição de resultado, mas eu tenho algumas segmentações específicas do celular, entre elas o App Retargeting, onde eu faço um mapeamento de aplicativos que a pessoa tenha. Então, vamos supor que eu queira falar com pequenas e médias empresas, né? Como é que eu vou achar esse público? Como é que eu acho um PJ dentro desse universo digital? A gente pode mapear todo mundo que tem o Itaú Empresas, o Bradesco Empresas, o Google Meu Negócio, o WhatsApp para empresas, e usar esses aplicativos como uma forma de segmentação. Se eu tenho o Itaú Empresas, é porque eu sou um PJ, né, ou o dono daquela conta, e aí com isso eu consigo atingir esse público. Se eu quiser falar com estudantes, por exemplo, né, eu posso pegar lá aplicativos do Enem, aplicativos de cursinho e etc., e falar com esse público, estudantes. E, de novo, eu já fiz campanha para achar pecuaristas, né? Como é que eu vou achar pecuaristas? Pô, tem lá aplicativo do preço do boi, calendário de vacinação, enfim. Então, dá para achar públicos bem específicos com isso também. E aqui a gente tem essa entrega, né, de formatos tradicionais, de rich media, que são esses formatos interativos, push notification, que a gente vem fazendo bastante. Inclusive, acho que esse é um case daqui da região, não é de vocês. Enfim, interstitial, takeover, download de aplicativo, onde a gente é remunerado quando o aplicativo é baixado e aberto pela primeira vez. Mas o grande destaque está em vídeo dentro de jogos, né? Hoje a gente representa a Unity. A Unity é uma plataforma de desenvolvimento de jogos. Hoje, mais da metade de todos os jogos produzidos para Android e iOS utilizam a Unity como plataforma. Tanto é que, no Brasil, a gente consegue atingir 96 milhões de pessoas dentro desse canal, né? Então, são 96 milhões de brasileiros que jogam jogos no celular. Quem joga jogo no celular aqui, levanta a mão. Até que o público aqui não está representando a audiência real, tá? E, aqui ficou meio ruim, mas o jogador de celular não é esse adolescente que fica 3, 4 horas na frente da televisão jogando. Quando a gente vê dados de pesquisa, né, esse público ele é bem diferente, tá? Então, a gente tem até aqui uma pesquisa nova, né, que a gente fez na América Latina toda. Tem uma coisa também que assim, muita gente joga, mas não se considera um mobile gamer, tá? Até aqui no Brasil, esse número é bem alto. 87% das pessoas se consideram mobile gamers aqui, tá? Diferente até dos outros países, tá? E uma coisa interessante é que o game está muito ligado à música e ao áudio também.
as pessoas, né, que jogam, o principal interesse deles é de escutar música e depois vem ver filmes, depois vem tecnologia. Tá? E uma coisa interessante, né, que 1 em cada 2 pessoas jogam regularmente. Né? 40, quase 52% joga todo dia. Então, são hábitos diários que a gente tem. As pessoas jogam várias vezes ao dia, principalmente o público mais alta renda, né? Quase que 48% das pessoas jogam 5 vezes ao dia. E é isso, são pequenos micromomentos de tédio que eu tenho. Né? Então, quando eu corto, tomando café, quando eu estou ali, enfim, depois do almoço, quando eu estou esperando alguma coisa, a gente abre ali o celular e começa a jogar um pouquinho, né, Candy Crush ou outros jogos, enfim. Mas são momentos de microtédio que a gente tem ao longo do dia, onde eu entro e eu me entretenho ali por um tempo. Tá? E eles também, os anúncios vistos dentro dos jogos também têm uma influência muito grande. Né? Quando a gente vê, né, a instalação de jogos, 35% considera os anúncios vistos dos jogos para poder baixar um novo jogo. Tá? Uma outra coisa interessante, né, eles gastam dinheiro nos jogos. Quem joga, metade já fez alguma compra dentro de um jogo. Tá? Isso pode ser um pouco meio maluco. Né? Eu tenho um filho de 6 anos que eu gosto de jogar. Tá? Eu jogo computador desde que eu tinha 10 anos de idade e eu não sou novinho. E, claro, meu filho também gosta de jogar. E ele tem uma percepção muito diferente do valor de um item virtual. Para ele, aquilo realmente vale. Assim, se você dá uma mesada para ele, ele prefere gastar no jogo do que comprar um brinquedo numa loja. Né? Então, essa percepção ela é diferente para quem joga. E metade já gastou. Isso significa que se eu tenho um anúncio dentro do jogo que dá um benefício para ele, aquilo é muito importante para aquela pessoa. Tanto é que 88% dos entrevistados, eles assistem vídeos, sim, para ganhar uma vida extra, um conteúdo e etc. Porque aquilo tem um valor real para ele. Né? Ele tem aquele item virtual que ele ganha, ele gastaria dinheiro com isso. E pega eles no momento de entretenimento. O cara está feliz, está jogando, né? A gente não tem aqui fake news, eu não tenho discurso de ódio, eu não tenho user-generated content, então você tem um ambiente super brand safety para passar o seu vídeo. Tá? E 83% prefere assistir um vídeo em vez de pagar. Óbvio, né? Se eu posso ver quantas propagandas a gente não vê aí que a gente não quer? Pô, se tem uma propaganda que eu peço para ver, para poder ganhar um benefício, poxa, isso é sensacional. Né? Então, tem uma receptividade muito positiva e, de novo, o Brasil aí está entre os primeiros. Tá? Então, o que diferencia a Unity como plataforma? Primeiro é que a gente tem esse conteúdo produzido profissionalmente. Tá? É altamente visível, altamente transparente, a gente abre onde a gente está entregando, existem muitas redes blind, né, que você não sabe onde está o seu anúncio, aqui a gente tem essa preocupação também. Tá? E os pilares são transparência, visibilidade e qualidade nessa entrega. Né? Então, 100% transparente e segura para a marca, a gente tem 96% dessa audiência, desses vídeos inseridos, né, auditados pela Moat, visíveis e por tráfego humano, então não são robôs, não é aquele banner, aquele vídeo que... isso me irrita muito, gente, não sei se irritam vocês, mas eu entro num portal, aí começa aquele vídeo, né, sem som, lá no final, que você não quer ver, que você não está vendo, então aqui é diferente. Todo vídeo que a gente trabalha, né, e aqui a gente tem temas variados, que também, além de todas aquelas segmentações que eu já falei, eu posso escolher o contexto do jogo também. Né? Eu quero só jogos de ação, só jogos de carro, só jogos de aventura, enfim, eu também consigo fazer isso, tanto como segmentação ou como bloqueio. Tá? E aqui a gente sempre trabalha com vídeos iniciados pelo usuário em troca de algum benefício dentro do jogo. Tá? Então, em algum momento pergunta-se, olha, você quer ver um vídeo em troca de
gasolina, acabou a gasolina do seu carro, de moedas, de vidas, enfim. E aí a pessoa pede para ver o vídeo aparece em tela cheia com som, por isso a gente tem um viewability muito alto, tá? E depois eu consigo, inclusive, colocar uma cartela que você pode ter um call to action que melhora também o resultado de CTR. Então, gente, é isso. A Cisneros, né, com esses produtos do áudio, vídeo, display, a gente consegue falar com seus clientes nos lugares e nos momentos que ele está mais propenso a escutar o que a marca tem a dizer. Num momento de descontração, num podcast integrado ao conteúdo, no rádio, num break da rádio, que a gente também já está acostumado, dentro dos jogos, né, quando o usuário pede para ver o vídeo. A gente consegue ampliar esse alcance da comunicação através de toda essa audiência que a gente tem, e a gente começa a juntar o mundo digital com o mundo físico, seja através da geolocalização, que a gente usa para segmentação, seja através do modelo de footfall, que é esse modelo de atribuição a lojas físicas. Tá? O que a gente quer aqui é criar esse encontro casual da marca com o seu público. É claro que você pode fazer o áudio, o vídeo e o display separadamente, mas como a gente tem essas tecnologias proprietárias, a gente também consegue criar uma jornada de comunicação com o seu público, onde a gente usa o áudio como primeiro impacto, com uma frequência baixa ou com uma frequência única, falando com o maior número de pessoas. A gente registra aquele usuário dentro da nossa plataforma e eu consigo reimpactar aquela pessoa com vídeo em até 3 dias, em outro momento. E depois eu ainda faço um terceiro impacto em até 7 dias com o display, reforçando aquela comunicação. É o que a gente chama de listen, watch and click, e quando a gente faz isso, a gente costuma melhorar as taxas de VTR em até 25% e as taxas de CTR em até 80%. Gente, era isso que eu tinha para falar, é isso que é um pouco do que a gente faz. Taim está aqui para ajudar vocês a inserirem vocês dentro desse ecossistema de áudio, inserirem vocês dentro desse ecossistema de games. São 2 segmentos que têm públicos gigantes e eu acho que ou por desconhecimento ou até mesmo por preconceito, acho que jogo tem muito preconceito ainda, tem muitas marcas que ainda não estão nesses ambientes. Então, de novo, são oportunidades para você estar em ambientes que não estão tão poluídos como os sites hoje que a gente vê, com 350 banners, como o YouTube que te interrompe a toda hora, inserindo a sua marca em momentos de lazer, de descontração, bem integrados com o conteúdo. Né? A gente não quer, de novo, interromper o usuário, a gente quer aqui inserir a marca da melhor forma possível. Está aí os meus contatos e, enfim, estou à disposição de vocês. Obrigado.